Então é evidente que existem coisas que também são negativas, mas tudo isso aqui que eu estou falando sobre o relatório é absolutamente positivo, porque agora já não é mais um jornalista falando no Brasil, uma pessoa qualquer citando um fato, não. Agora o relatório está trazendo coisas objetivas que aconteceram no Brasil, fatos concretos e muito preocupantes sobre a liberdade de expressão. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. É exatamente, né? No meu caso, por exemplo, eu me lembro que, inclusive, eu tive o privilégio de ver as decisões judiciais contra mim mostradas pelo Congresso dos Estados Unidos, que tinha intimado o X, que tinha cópia de algumas decisões, né? Inclusive é o Jim Jordan, que eu encontro hoje aqui na visita de Washington, o presidente do Comitê Judiciário americano, que foi quem começou a divulgar pela primeira vez esse tipo de coisa, né? Então, nós continuamos. Eu até hoje não fui formalmente notificado de nenhum processo contra mim, então, portanto, não posso nem apresentar uma defesa, e as medidas cautelares existem, como você disse, de forma indefinida. São 3 anos sem meu passaporte, 3 anos com minhas contas bloqueadas, 3 anos... Tem um bom bando de tempo que eu estou proibido de me comunicar, por exemplo, com o presidente Bolsonaro. Obviamente, agora ninguém consegue se comunicar com o presidente Bolsonaro, mas na minha condição de jornalista, há outras pessoas, o próprio Alexandre Ramagem, que está aqui nos Estados Unidos, existe uma proibição de que eu me comunique com ele, que eu não vou dizer se a gente está respeitando ou não, mas existe essa proibição. Existe proibição de que eu me comunique com outras pessoas e não há o próprio Felipe Martins, né? E não há prazo para que isso termine. Não há absolutamente prazo para que isso termine. A proibição ampla. Então, exato, e nem o instrumento que traz a proibição tem qualquer relação com prazo, ele nem trata desse assunto. E aí o que o relatório traz, então, de maneira clara, é que existe uma violação direta da liberdade de expressão e do devido processo legal nesses casos. E aí você, que está nos assistindo, tira, essa é ou não é uma boa conclusão para a gente? E, de novo, o relatório é bem extenso, o relatório tem várias páginas, é claro que tem pontos que também não são negativos, de novo, é muito sobre você calibrar as suas expectativas, sabendo que se trata de um órgão que é dominado pela esquerda, de um mecanismo internacional que foi abandonado pela direita por muito tempo e que só agora a gente voltou a prestar atenção. Então é evidente que existem coisas que também são negativas, mas tudo isso aqui que eu estou falando sobre o relatório é absolutamente positivo, porque agora já não é mais um jornalista falando no Brasil, uma pessoa qualquer citando um fato, não. Agora o relatório está trazendo coisas objetivas que aconteceram no Brasil, fatos concretos e muito preocupantes sobre a liberdade de expressão. Então, no final das contas, para a gente não se alongar muito aqui, fala também de como que essas cautelares e medidas foram estendidas para familiares e pessoas ligadas, né, às pessoas sancionadas, como aconteceu em vários casos. No geral, então, eu creio que foi um relatório positivo para aquilo que a gente estava esperando. Eu conversei com alguns advogados que atuam no sistema interamericano de direitos humanos e também compartilham desse entendimento. Então, muito sobre controle de expectativa, acho que essa é a palavra. Se você esperava que era um negócio que ia mudar o mundo, não mudará. Se você acha que é um instrumento, um documento, um reconhecimento público importante daquilo que a gente vem denunciando no Brasil há algum tempo, então sim, excelente vitória. Eu acho que nós temos alguns aspectos aqui que as pessoas precisam observar. Primeiro, o registro histórico é sempre importante, porque fica difícil você voltar atrás e dizer que não aconteceu algo que está documentado com fonte validada por um relator de esquerda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas o segundo aspecto que as pessoas não percebem é que, para balizar qualquer ação, a gente precisa de relatórios que sirvam como fontes para serem referenciados. Então, muitas vezes, por exemplo, no processo de produção de documentação para a sanção dos ministros do STF, dos demais, e da própria Alexandre Magnitsky, nós tivemos que obter fontes que falassem que ele está dizendo, que não fosse só a palavra do Paulo. E aí você, de posse de um relatório dessa magnitude, você pode extrair os trechos que comprovam as suas teses e utilizá-los como base para ações maiores, sejam novas sanções contra o Alexandre de Moraes,
seja, por exemplo, até mesmo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Né, você hoje pode, o fato é que hoje, num processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, você pode utilizar um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos dizendo que o ministro da Suprema Corte brasileira está em violação, praticou a violação do direito da liberdade de expressão de várias pessoas. Alguns podem utilizar, inclusive isso nos seus argumentos, em algum momento em que o Brasil volte a ter um mínimo de rule of law, né, de império das leis, isso pode ser utilizado, inclusive, para reversão de determinadas decisões do próprio tribunal, revisão de decisões do próprio tribunal. Então, eu creio que isso foi muito positivo. Agora, para a gente finalizar aqui, João, por causa do tempo, por que tanta gente achou o relatório negativo e por que a imprensa lidou com o relatório como se ele tivesse sido uma vitória da esquerda? Olha, primeiro ponto, por que as pessoas da direita acreditaram nisso? Eu acho que elas viram muito recorte e muitas pessoas ali que escreveram sobre o relatório sem necessariamente ter tido contato com a fonte primária, com o texto, etc., e por isso ficaram com essas impressões. Além disso, que eu já falei que algumas pessoas, na minha visão, estavam com uma expectativa irreal e absolutamente, assim, literalmente fora da realidade quanto a esse relatório. E as pessoas, no final das contas, muitas das pessoas esperam a bala de prata, esperam aquele evento que vai mudar absolutamente tudo. Quando, na verdade, o que a gente tem é uma sequência de pequenos eventos que vão sendo somados e agregados até que a gente tenha o resultado que a gente quer. E a imprensa, por outro lado, trata isso da forma que tratou, porque tem um interesse em tratar dessa forma. É evidente que, e agora a gente pelo menos está tendo algum tipo de alteração, né? Alguns jornais já criticam o Alexandre, alguns jornalistas já criticam o Alexandre abertamente, mas até pouco tempo isso era uma coisa muito restrita a certos casos, certas pessoas, certos veículos, editoriais, etc. Então, a imprensa trata assim porque tem interesse de tratar assim. A verdade é que tem um efeito inibitório nisso tudo que a gente está citando aqui. Você vê que as pessoas que estão falando estão sendo duramente punidas, as pessoas que estão falando estão sendo presas, as pessoas que estão falando, inclusive os jornalistas, meu Deus do céu, você é um caso desse, você é um jornalista que está sendo perseguido por algo que você falou. Então o jornalista olha para isso e fala, bom, então é melhor eu não falar também, seja por conveniência ideológica, seja por medo de enfrentar o sistema. E aí, se você me permite, Paulo, eu vou adicionar um terceiro ponto ao que você falou, do que a gente está vendo. Meu terceiro ponto é que a gente está aprendendo a lidar com mecanismos que nós não sabíamos lidar antes. Não sei se você certamente vai se lembrar, mas quando o Lula foi preso, o PT levou o caso para a ONU, levou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, para diversos órgãos internacionais. É algo que a gente não estava nem acostumado a fazer. O mero fato do relator especial, da Relatoria de Liberdade de Expressão, ter vindo ao Brasil para produzir um documento sobre isso, já é, por si só, uma vitória, porque é um terreno que a gente nunca havia conquistado antes. E a tendência é que agora, de muito a gente trabalho, ciente desses mecanismos de poder, as coisas só se acentuem e melhorem na nossa direção. Isso foi fruto de muito trabalho, tá? Inclusive com menções aqui importantes a determinados deputados que, além da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, nesse caso foram vitais. Você teve atuação muito forte do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, de quem eu gosto muito, deputada Bia Kicis, Gustavo Gayer, o próprio Deltan Dallagnol teve papel importante nessa história. Kim Paim vai ficar chateado comigo que eu estou fazendo elogio ao Deltan Dallagnol. Eu não entro nessas tretas. Eu me dou bem hoje com o Deltan, então é tudo certo. Você teve a atuação do senador Eduardo Girão, muito importante na história, o próprio senador Marinaldo. Pessoas que ajudaram muito e pressionaram muito nessa questão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, além da atuação de ONGs, né, como a ADF, por exemplo, teve um papel fundamental na pressão para essa visita do Pedro Vaca, e assim, como se disse, né, a gente vai avançando. Obrigado, João, volta mais vezes aqui. Uma meta para 2026 é que você participe mais do Paulo Figueiredo Show, inclusive aqui do estúdio que você me ajudou a montar. A assistente está aí, quero ver ela com o livro pessoalmente daqui a pouco. É isso, em breve.
E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.